Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Revirando do Avesso, o podcast que investiga o indivíduo e a sociedade em suas múltiplas dimensões. Aqui exploramos assuntos das ciências humanas, da arte, da cultura, trazendo informações e reflexões instigantes e novas perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. Eu sou Juliana Ribeiro e hoje vamos mergulhar em mais um assunto fascinante. O nosso convidado de hoje transita entre dois mundos, o mundo da música e da literatura, que a princípio pode parecer assim um pouco distante, mas na verdade estão profundamente interligados. E ele vai nos explicar um pouquinho dessa conexão aqui hoje. O nome dele é Felipe Catapan. Bem-vindo ao Revirando do Avesso, Felipe. Olha, bom dia. Em primeiro lugar, para você, bem-vinda Obrigada. à minha casa aqui. Obrigada, Felipe. E também a todos os internautas, espectadores, né? Bem-vindos, porque aqui com o Skype, está aqui em casa também, né? É interessante essa interação, né? Exato. Então, eu dou aqui de cara a todos os que estão assistindo, um bem-vindo. Bom, depois para você, todo coração, muito obrigado, viu, pela tua preparação. Você foi muito profissional, você mandou um roteiro de entrevista. É o que eu falei antes com você, antes de começar a gravar. Quer dizer, esse tipo de atitude, entende? É que faz valer a pena a gente fazer entrevista, entende? Porque você teve um preparo, assim, muito esmerado, muito bem feito, o roteiro estava muito bem escrito. Então, assim, eu percebi, essa pessoa realmente se interessou, né, pelo livro e tal, e está realmente de corpo e alma no que faz. Isso para nós é um símbolo, né, hoje em dia, de que vale a pena, investir numa interação humana um pouco mais digna, né? Tá? É verdade, muito obrigada, eu agradeço as suas palavras, fico lisonjeada, falei antes da gravação, falando agora com as suas palavras, e muito obrigada por você também participar, obrigada, né, por você escrever como você escreve, de uma forma tão profunda, eu gostei muito do seu livro, eu fiz a leitura do seu livro, e eu gostei muito, me fez refletir em alguns aspectos, inclusive pessoais, muito pessoais, que é interessante, que pode até ser uma outra perspectiva, não sei, vamos conversar, não é? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Né? Então, eu vou primeiro lhe apresentar, para que as pessoas lhe conheçam melhor, e depois seguiremos com a nossa conversa. Tá? Bom, gente, Felipe é maestro, escritor e professor universitário, e atualmente ele vive em Zurique, com a sua família, não é isso, Felipe? Isso aí. E é conhecido, sobretudo, por sua regência orquestral e de coral. Isso aí. E como professor universitário. Isso aí. Mas a música não é a única forma de expressão de Felipe. Desde 2010, Felipe Catapan dedica-se profissionalmente à literatura, corrija-me se eu estiver enganada, não é isso? É autor de vários poemas, contos e crônicas, e uma peça de teatro, uma novela, e já recebeu vários prêmios. Destaca-se entre esses prêmios o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2017, Melhores do Ano, categoria Personalidade do Ano, Destaque Nacional e Internacional, Brasileiros de Sucesso no Exterior, Mérito Social Cultural. É um prêmio que recebeu face ao seu trabalho como escritor e como regente. Ele também foi um dos vencedores do 26º Festival Poético de Cornélio Procópio, além de conquistar o primeiro lugar no 3º concurso de poesias Professor Tonelotti e no concurso nacional de crônicas Nilce Mourão Gontijo. Recebeu prêmios de destaque em diversas competições literárias, incluindo o concurso Prêmio Cataratas e o concurso literário Cidade das Asas, e o 2º e 3º lugares do 34º concurso internacional literário Edições AG. Além disso, sua obra foi publicada em revistas literárias renomadas, como Varal do Brasil, Samizdat, Inteligência, e nas antologias dos 6º e 10º prêmios literários Valdec Almeida de Jesus, do 2º concurso da poesia da Biblioteca de Condeixa e da coletânea 100 Poemas, 100 Poetas, consolidando, então, sua relevância no meio literário. Obrigado. Na literatura, Felipe tem explorado temas existenciais e filosóficos muito profundos, repito,
que dialogam com sua vivência musical e sua percepção de mundo. Uhum. Seu primeiro livro, Densidades Cíclicas, foi um marco em sua carreira, tornando-se o mais vendido. Exato, é bom. Isso. Inclusive, Felipe, depois me mande como é que eu falo? O link para eu colocar também na descrição. O link está Desse também. Tá no meu site, no YouTube, na internet. Tem um site meu que tem esse Pronto, livro. eu vou deixar o seu site descrito na descrição do vídeo. Tudo isso eu vou deixar na descrição do vídeo. E tem no Instagram. O Instagram meu também tem o link desse livro também, tá? Pronto, tá certo. Obrigado a você. Por nada. E continuando. Então, esse livro foi um sucesso de vendas, né? Ele foi o mais vendido da editora Helvetia em 2017, não é isso, Felipe? Foi. E agora ele nos presenteia com a outra obra, que é Um Espaço Além do Tempo, Um Tempo Além do Espaço, esse aí que ele está mostrando, exato, que também vai ficar na descrição aqui no vídeo, tá? O link eu vou colocar lá para quem tiver interesse em ler, e eu espero que vocês leiam, porque é bastante interessante. E é uma obra que une o teatro e narrativa, e que nos faz refletir sobre o tempo, sobre a ressonância, também vamos falar sobre isso, e sobre a nossa própria existência, né? E essa luta entre tempo e espaço, né? Hoje vamos conversar sobre essa nova obra, sobre a relação entre som e palavra, e sobre como a arte pode nos ajudar a compreender melhor o tempo e o espaço que habitamos. Felipe, seja mais uma vez, de novo, bem-vindo ao Revirando do Avesso. Muito obrigado. Por nada. Já vou começar com as perguntas, tá? A sua trajetória começou com a música, certo? Mas a sua expressão artística, ela foi se desenvolvendo também, encontrou espaço, na verdade, na literatura. Me diga uma coisa, a escrita sempre esteve presente em sua vida ou foi algo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo? Como é que foi isso aí? Ou a escrita veio primeiro, né? Também. Olha, na realidade, eu comecei a escrever no colégio, né? Como todos nós. Aula de português, redação, né? Lembra disso, né? Sim, então, sim. Só que no meu caso, eu achava muito bom fazer aquilo e volta e meia eu levava para casa a redação para complementá-la, entende? Para desenvolvê-la. Então eu ficava às vezes uma redação de 6 páginas, 7 páginas e tal. Então eu sempre gostei muito disso. Agora, obviamente que era um aluno do colégio, tal, não tinha nenhuma pretensão profissional de escrever. Junto a isso veio a música, né? E a música cresceu, 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 e de repente eu percebi que para ser um músico profissional mesmo, como eu queria ser na época, e me tornei, estudar piano, regência e tal, tinha que meter cabeça, né? E com isso, eu vim para a Europa e parei de escrever, entende? Já tinha feito uma peça de teatro, alguns poemas, tudo para a gaveta, né? Sim, ficava na gaveta lá, porque eu achava que aquilo não ia, não estava aí no ponto certo para publicar, entende? Entendi. E aí, fui para a Europa e fiquei uns 10 anos, assim, muito focado na música. Então, eu lia só a partitura, praticamente, parei de ler. E eu era um leitor voraz, eu lia de tudo, sempre. Mas eu parei para poder, sabe, conseguir aguentar o tranco, né? Porque aqui na Europa, você ser músico profissional, você compete com o mundo, né? É verdade, sim. Você vai competir com japonês, com coreano, tal, com chinês. Então, você tem que realmente mandar ver. Com isso, eu fiquei uns 10 anos, assim, só na música, né? Muito, muito raramente eu escrevi alguma coisa, depois largava. Aí, veio um milagre. Meu filho nasceu. Aliás, para quem tem vários textos dedicados aqui, né? Esse livro aqui, por exemplo, com licença, esse livro aqui tem poemas dedicados a ele. Né? Aqui. Que lindo. E esses poemas estão no meu Instagram. Né? Pode depois ver, quem quiser. Né? Bom, e ele, como era muito pequenininho, né? Ele dormia naquele carrinho de bebê. Mas dormia só no carrinho. Depois do almoço. Depois do almoço. Sim. Tirasse do carrinho, ele acordava e berrava. Aí acabava. Acabava o dia para todo mundo, né? Ficava de mau humor. Então, eu tinha que passear com ele com o carrinho de bebê pela cidade, esperar ele dormir,
parar o carrinho. Sim. E eu tinha que ficar 1 hora ali, sabe? Ao ar livre. Ora, fazer o quê com essa 1 hora, né? Aí eu pensei, por que não pegar aqueles meus textos antigos, começar, sabe, a retrabalhá-los, reelaborá-los? E comecei a fazer isso. E aí começou a viciar. Eu comecei a fazer isso diariamente, sem parar, sem parar, parar. Só que eu não conseguia encontrar aquele ponto que você fala, bom, agora realmente esse texto pode interessar a uma outra pessoa, entende? Eu sabia que aquilo era muito pessoal, mas que não tinha uma conexão com um leitor, digamos assim, eventual. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para tornar o texto mais aberto, né, a vários leitores? Eu pensei, tem que ter uma estrutura que segure o meu conteúdo. Digamos assim, tem que ter uma forma muito poderosa. Eu comecei a pesquisar, fazer assim, fazer assado, e sempre recusava. Achava, não tá bom, tá muito... Sabe, você pega o texto, você lê o texto, você vê, esse texto, ele, ele pode ser feito de uma outra forma. Isso quer dizer que o texto ainda não chegou no máximo dele, entende? Sim. Então, tudo bem, eu deixava lá, refazia, ficou uma brincadeira. Aí um dia eu fui a uma palestra em Lugano. Lugano é uma cidade na Suíça, né, porque eu estudava lá, na Regência. E veio um compositor de Estrasburgo fazer uma palestra sobre composição, que parece muito com a escrita, na minha opinião. E falou o seguinte, para ele o mais importante não é ser novo, é ser pessoal. Olha que interessante. É interessante. Não é buscar o novo pelo novo, é ter a coragem de ser pessoal. Por quê? Porque você, ao ser e se manter pessoal, a longo prazo, virá algo de muito pessoal aí que acabará sendo novo. E eu fui por esse caminho. E aí me veio, algum dia, depois de muito tempo, já com calo no dedo, que eu escrevia à mão nessa época, agora não mais, aí me veio a ideia, por que eu não utilizar critérios musicais para formar os textos? E aí veio, aí a coisa funcionou. Aí eu falei, eu acho que é por aí. Aí fiz um poema, aí mandei para um concurso, aí teve a sorte de ganhar o prêmio e tal. Aí comecei a ir por esse caminho, comecei a ter mais sucesso, né? Para mim e também para os outros. Porque eu vi, peraí, nessa canoa aí o pessoal está embarcando. Então, vamos por aí. E é Agora, bem interessante. para explicar aqui para o leitor, eu não sou um autor didático, então você pode ser surdo, não conhecer música e ler o livro. Espero que você vai gostar. Assim, a minha forma musical, a minha estrutura musical não é uma estrutura didática, nem acadêmica, não. É só uma forma que eu achei de criar uma coerência interna no texto que mantenha ele firme ali. E com isso eu tenho mais coragem de ousar, entende? Só que essa ousadia não pode soar para o leitor como uma coisa assim, a bel prazer, involuntária, entende? Então, a minha musicalidade é a minha forma que eu encontrei de tentar me aproximar mais do leitor com uma estrutura mais forte. Então, é por aí, mais ou menos. Né? E é bem interessante. Obrigado. Sabe que Bem o interessante. bom leitor faz um bom livro, né? Como falava o Emerson. É verdade também. Isso foi um elogio a você, viu? É verdade. Oh, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Que é isso. O, o seu novo livro Sim, traz uma peça de teatro, X minutos, e sim, uma novela, Emulação. sim. Isso. Isso. Um espaço além do tempo, um tempo além do espaço. Bom, esse livro, ele traz a peça de teatro, X minutos, e uma Yeah, novela, Emulação. yeah. O que foi que levou a você unir esses dois formatos em uma única obra, né? Existe um fio condutor que une essa peça de teatro a essa novela? Como é que foi esse processo? O que é que une? Eu gosto de duas respostas. Diga. Uma mais rápida, outra mais comprida. Agora vem a mais rapidinha. Com toda Sim. sinceridade, é o seguinte, é que a peça é fininha. É fininha demais.
Porque é o seguinte, para quem não conhece teatro, o negócio é o seguinte, o texto, quando é lido no teatro, quando é declamado, quando ele é atuado, demora muito mais tempo do que você lê em casa, entende? Então, olha só, quer ver? Aqui a peça de teatro tem ao todo 70 páginas. Isso parece que é pouco, mas é muito no palco, né? Porque tem pausas, tem um monte de cenas que são um pouco mais lentas e tal. Então, você publicar um livro tão fininho assim, eu achava que era quase que um desperdício, porque eu tenho muito mais para escrever do que uma peça de teatro, embora essa peça tenha dado um trabalhão. Aí, eu tinha uma novela que eu estava acabando. Aí eu pensei, olha, então por que não acabar a novela e botar junto com a peça? Bom, feito isso, bom, só para explicar para o leitor, com isso o livro aumentou, viu? Então vale a pena comprar. Chegando em umas 160 páginas. Então, é um bom investimento. Bom, com isso, eu tinha então 2 textos aparentemente muito diferentes num só volume. Porém, quando eu comecei a reler os textos, né, para fechar o livro, eu vi, peraí, eu não consegui escapar de mim inteiramente. Exato. A segunda Eu li, obra e é parece verdade. muito da primeira obra. Tanto que eu fiz questão de escrever, logo no começo do livro, um pequeno prefácio de uma página só, que chama-se Nota do Autor. Tá assim, né? E Sim. nessa nota, eu esclareço ao leitor de que há sim uma intersecção entre ambas as obras. Eu falo a verdade, que o motivo inicial foi editorial, realmente, né? Porque era muito pequeno o livro. Porém, depois elas se complementam. Por quê? Porque uma fala do espaço além do tempo e a outra do tempo além do espaço. E vice-versa. Volta a minha coisa também se sabe, tem uma interação aí, uma com a outra, né? Então, na realidade, a posteriori, eu vi que realmente tem um vínculo muito forte entre ambas as obras e me surpreendeu isso. Eu achei, bom, então tá bom, então tem uma boa desculpa agora para manter o livro assim. Os dois. Mas ficou muito bom. Eu gostei. Quando eu comecei a ler, assim, como eu disse, eu fiz reflexões pessoais, especialmente na segunda, né, que é a emulação. Emulação, sim, sim. No que diz respeito, mas depois eu falo, no de respeito até à escrita, até porque eu me vi, não inteiramente, mas em uma parte eu me vi naquele contexto, entendeu? Mas de uma não, na escrita. Na escrita, tá. Na escrita, no processo de escrita. Por isso que eu falo que às vezes, porque o leitor, o que acontece? Às vezes, quando a gente lê um livro, não é? O leitor ele acaba viajando. E viaja, às vezes, para além do que o que foi escrito. Entendeu? A minha intenção é essa mesmo. Exatamente, para além do que foi escrito, né? E cada um faz uma ideia, não sei, uma viagem. Exatamente. E eu fiz uma viagem. Maravilha. Uma viagem. Então já valeu para mim. Se algum leitor fez isso, eu gostei. Com certeza. Eu fiz essa viagem. Então, em sua obra você toca questões existenciais profundas, não é? Espero eu. Toca. Você toca em questões existenciais profundas. O seu livro é muito profundo, tanto a novela quanto a peça de teatro. Obrigado. É uma escrita muito profunda. Posso fazer uma pequena parte para o leitor? É o seguinte, tem um preconceito com peça de teatro que o pessoal, infelizmente, fala assim, peraí, peça de teatro, para ler em casa é muito chato. O que eu fiz? Eu tive o cuidado de fazer o que você me falou agora, de escrever as rubricas de uma forma que elas também tenham uma profundidade. Então, não é só uma rubrica técnica, sabe? Ela passa um sentimento, uma emoção, uma reflexão. Então, você pode ler a peça em casa sem nenhum problema, sem via a encenação, que também vai ter, espero eu, um prazer poético de ler a obra, porque não é uma peça apenas assim do ponto de vista da montagem, é uma peça também mental. Você pode ler aquilo em casa, imaginar aquilo, e pelas rubricas, que também são, espero eu, poéticas, sabe? Isso não deixa a coisa ficar muito seca, muito técnica. Então, caso você queira comprar
e não gosta de teatro, compra. Compra, porque É você pode verdade. ter essa como uma história não teatral. Então, Exatamente. E faz pensar, é, faz refletir. é, A sua escrita me fez refletir bastante sobre várias questões. Na verdade, a questão do tempo é algo que já vem me consumindo. Não sei se é coincidência, é sincronicidade, o que é. A questão do tempo, eu tenho poesias que nunca foram publicadas, assim, em livro, mas tenho. E a questão do tempo é algo que vem. E essa questão do tempo e do espaço, você me fez, na verdade, refletir exatamente sobre isso. uhum, Eu, na verdade, já refletia sobre o tema em si, mas você me fez olhar uhum. com mais afinco sobre a questão, digamos assim. Não, você pegou um ponto, que é uma intersecção, talvez a maior intersecção entre ambas as obras, né? Que é o que nos une enquanto seres humanos. É que todos nós somos vítimas, aparentemente, tempo e espaço. Exato. Você pode É, não ser religioso, você pode ser ateu ou não, você pode, sei lá, estar são, estar doente, não adianta. Você será vítima ou não do tempo e espaço. Aí eu me permito agora, eu vou voltar a essa frase depois. Então, eu sim. falo o seguinte: me permito agora mostrar ao leitor, a você, que você já conhece isso, mas de novo mostrar, qual é a intersecção. A obra inicial, a peça de teatro, chama-se X Minutos. Nome estranho. Por que X? Porque X é uma variável. X é o tempo que esta encenação durar. Então, supondo que a montagem dure 2 horas. Então, a peça se chamará 120 minutos. Por que isso? Porque tem no palco um relógio em tempo real, marcando o horário. Então, você, enquanto público, e também os atores, enquanto personagens, sabem exatamente qual é o prazo da coisa. Então, eu diria até de uma forma muito radical que o tema principal dessa peça é o relógio ali que tá passando. Agora, tem muito mais do que isso, tem muita piada. Exato. Eu só radicalizei para tornar a coisa assim um pouco mais Isso. trágica, digamos assim. E, por outro lado, a novela também parte de um princípio semelhante, porque é um apocalipse. Tanto que eu fiz questão de colocar no meu pequeno prefácio a data, que é o seguinte: eu terminei de escrever a novela em 19 de janeiro de 2020, portanto, um pouquinho antes da pandemia estourar aqui na Suíça, onde eu moro. Então, quer dizer, eu coloquei aquilo para provar que foi quase uma premonição, sem querer me gabar disso. Eu não fui o Sim, único, não. Muita gente já falava disso antes, assim, mas assim, estava no ar que ia dar uma grande sim, besteira aí, certo? Então, certo. a novela, ela narra uma situação apocalíptica onde dois personagens, ao invés de, digamos assim, de se deprimirem e desistirem, descobrem o amor. E também tem uma outra semelhança aí em relação à peça de teatro. Também são dois personagens no teatro que, ao invés sabe, de verem o relógio passar, tornam-se poetas. Né? Isso. Então a minha premissa é a seguinte: é que nós podemos encarar esse desafio do espaço-tempo de duas formas. Se você achar que é uma luta contínua, você perde, você vai ser uma vítima. Porém, ao você dizer isso, você transcendeu a coisa. Ao você perceber que há uma possibilidade de encarar esse desafio como algo além de um desafio, aí começa para mim a coisa ficar interessante enquanto escritor. Então o livro está aí. O livro está nessa premissa de que você pode transcender esse desafio. Foi bem Que vai, interessante. ele vai se manter um desafio, porém você não vai ser mais sua vítima. Essa é a diferença da coisa. Você não vai apenas se posicionar o tempo inteiro enquanto vítima. Entende? Essa Isso. que é a premissa do livro, de uma forma muito resumida. Eu sei que tem muito mais coisa por aí, mas não dá para explicar tudo de Sim. uma vez só. Então, eu como não quero também dar spoiler, né? Senão, se dar spoiler, ninguém compra. Então, tem muita coisa que eu não vou falar aqui, né? Mas, porém, de uma Sim. forma bem assim, bem compacta, bem densa, a ideia é essa. A ideia é a seguinte: para ser um pouco mais concreto, vamos agora falar de uma coisa que está na moda hoje em dia, que chama-se em inglês creative writing, e em português é escola de escrita narrativa, né? Sim. Escrita Criativa. criativa, escrita criativa. Criativa. É, É. eu me interessei, li a respeito e tal. Tem coisa é interessante para você, sabe,
quer um pouco de experiência para você ter uma noção do que se trata a coisa. É fundamental, nada contra. Nunca fiz nenhum curso, porém já fiz outros cursos semelhantes enfim, eu frequentei, obviamente, no colégio, nas aulas de redação, depois fiz um curso de línguas, fiz curso de filosofia na escola, mas, enfim, tem uma coisa que vai um pouco além disso, que é a seguinte, a meu ver, se você parte do princípio de que toda arte se baseia apenas em conflitos e na resolução desses conflitos, você alimenta uma consciência que acha que viver é isso. Você alimenta uma consciência que vai sempre se manter na condição ou de vítima ou de tentar ganhar do que é impossível de se ganhar, que é do tempo e do espaço. Isso. E você percebe isso quando você vê um filme assim, bem bobão, sabe, aquele filme bem bobo, que tem um monte de ação e tal, um monte de carro explode, sabe? Tudo, sabe? Tem assassinatos, aqui tem um monte de conflito aí. Aí no final vem um herói, pronto, liquidou o pessoal, acabou o filme. Aí depois você fica vazio depois. Você vê que você se sente vazio. Isso. Por quê? Porque você viu que a questão ela foi escamoteada. Ela não foi assim, não houve ali um nível de maturidade na forma de lidar com essa questão do espaço e do tempo, né? Isso. Então, o que eu acho? Eu acho que se você obrigar a arte a se tornar uma mera resolução de conflitos, você tem bons livros de suspense, você tem bons livros livros policiais, detetive, mas você não vai além disso. Posso dar exemplos. Veja bem, qual é o grande conflito que tem em Proust? É claro que tem a questão ali enfim, do envelhecimento, do passar do tempo e tal, mas Sim. não é isso que segura aquilo. Tem muita poesia ali. Qual é o grande de conflito de Ulisses do Joyce? É evidente que tem a questão que a mulher trai ele e tal, mas tem algo ali muito mais do que isso que está segurando o livro, né? Vamos falar do nosso grande Machado de Assis, do Machado, que me inspirou, inclusive. Você pega o Brás Cubas, qual o grande conflito do Brás Cubas? É claro que ele é um pamonha e tal, mas que ele é uma pessoa que é passiva, mas é muito mais do que isso. Então, a meu ver, o grande crítico que sacou isso foi o Ezra Pound, um americano, poeta e teórico, que tem um livro fantástico que se chama ABC of Reading. Em português foi mal traduzido para o ABC da literatura. Não é. É da leitura, mas não importa. Comprem que vale a pena ler. Ele fala o seguinte: a literatura é a palavra conjuminada com o melhor som. Interessante. Também. Isso. É bem. Isso. Porque isso engloba também a poesia, entende? Esse negócio de criar conflitos. É claro que é importante ter um conflito. Eu também tenho no meu livro conflito. Eu não sou contra o conflito. Você tem que ir além disso. Entende? Então, o que eu faço em ambas as obras? No teatro, eu já começo com um grande conflito, inclusive um conflito braçal, corporal. Eles brigam para valer. Mas esse é só o primeiro ato. Depois disso, vamos para outra. Na novela, a mesma coisa, já começa com um soco na cara do leitor, porque é um apocalipse, mas tudo bem, vamos adiante disso? Vamos tentar ir além disso. Né? Essa que é a minha aposta na arte, de modo geral. Por que isso? Porque senão nós vamos ficar, infelizmente, condenados a fazer uma literatura factual, que narra conflitos e suas resoluções. E quase sempre é uma literatura realista, naturalista, neorrealista. Isso já passou, a meu ver. Sabe, o Flaubert foi genial, mas tem mais de 100 anos que ele morreu. Né? E assim por diante, quer dizer, a gente pode partir para outra. Né? E tem tanta coisa acontecendo, tantas correntes literárias tão, sabe, tão criativas, tão inovadoras. A música também, a música já passou por tantas transformações. Então, será que a gente não pode arriscar, digamos assim, uma esperança de que a vida humana é mais do que tentar passar por conflitos? Né? Entende? E eu acho que sim, contanto que você, enquanto autor ou leitor, esteja aberto
a aprender formas diferentes. Porque estas formas podem te levar a uma outra forma de percepção da coisa. Por isso que é importante investir também nessa parte formal da coisa. Porque é essa forma que te abre um espaço para você ir além do tempo. Então, é importante essa sua reflexão. Essa reflexão agora também, né, para que as pessoas entendam, até porque hoje, como você disse também, assim, eu acho que há muita coisa assim muito rasa. Sim. Não é? Sim. Para além do que você falou, muito rasa. Sim. Sempre houve. Só que hoje em dia... mas eu acho que está pior. Eu concordo com você. Assim, eu tenho a impressão de que, a nível estatístico, você tem razão. Porém, tem uma pequena diferença. Antigamente tinha um crivo muito grande. Antigamente, você publicar um livro, tinha que passar por um editor. Tem um crivo aí já. Hoje, você pode botar o livro na internet. Então, pode fazer uma produção independente também. Pois é. E isso é muito bom também. Eu não sou contra isso, eu acho muito bom. Agora, obviamente, com isso, acontece o que você falou. Tem muito mais, digamos assim, tem muito mais gente que talvez não passasse pelo crivo anterior, entende? Né? É verdade. Porque pode ser bom, pode ser ruim, porque vai que esse crivo era muito, sei lá, muito conservador, não sei. Muito rígido, talvez. Muito rígido. Eu não tenho para isso uma resposta clara. Porém, concordo com você. Acho que há, infelizmente, digamos assim, bom, fala com franqueza aqui. O dia a dia, para muita gente, é muito duro. Aqui onde eu moro, tem pessoas que trabalham 10 horas por dia. Aqui na Suíça. Para manter o que o médico, o cara começa a trabalhar às 8, volta, sei lá, para casa pelas 8 da noite, 7 da noite, por aí. São 10 horas. Quem chega em casa, assim, depois desse trabalho, assim, que te, digamos assim, esgota, o que você vai fazer? Você vai se dedicar a ler... Mas não tem condições. Então, quer dizer, o cara já vai partir para um tipo de arte mais superficial, entende? Eu acho que tem uma solução, sim. Você pode ler o Guimarães Rosa, mas ler um pequeno conto dele. Não precisa ser o Grande Sertão. Ou se for o Grande Sertão, lê em partes menores, porque você vai sentir melhor depois disso. Né? Então, tem o lado também do tempo, quer dizer, as pessoas têm menos tempo para fruir da obra mais complexa. Agora, também tem um outro lado, que é o lado da rede social, né? Que você... O que viraliza mais facilmente? É o discurso mais rápido, né? Mais radical, como tem esses demagogos aí, esses populistas, certo? Esses políticos aí de meia tigela, que fazem isso o tempo inteiro. Então, se o discurso demorar 1 minuto e meio, que é bom para um vídeo do Instagram, perfeito. Imagina, se o cara chega lá e consegue em 1 minuto e meio, sabe, fazer tal vexame que aquilo viraliza, pronto, ele se deu bem. Então agora, nós podemos fazer uma guerrilha contra isso. E qual é a guerrilha? A guerrilha é apostar numa interação com o ser humano mais digna, a meu ver, com mais ressonância, a gente pode falar disso em breve, com mais ressonância com os outros, e numa arte que te obrigue a parar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre isso. Né? Mas pensar não de uma forma intelectual apenas, pensar de uma forma também que consiga mexer com a tua emoção também. Não só um exercício intelectual, porque isso para mim é muito superficial, entende? Que também esteja no teu coração esse pensamento, essa reflexão, né? Sim. Mais uma reflexão para todos, né? Sim, em sua obra, então, você foca em questões profissionais. Qual foi a pergunta que ele fez? Eu agora me perdi, a gente ficou conversando aqui. É que eu falo demais, sou carioca, então tem uma eu me perdi. É que nem camelô, você começa a falar, não para mais. Fica à vontade aí. Eu me perdi. Enfim, eu perguntei, primeiro eu perguntei por que você uniu, mas depois eu fiz uma outra pergunta que foi sobre as questões profundas, foi essa? Eu perguntei quais são os temas. Sim. Não, os temas são... eu já falei sobre isso, né, mais ou menos, a questão do relógio. Exato. Pois e Apocalipse na novela, né? Isso. Agora, obviamente que a gente pode ir um pouco além disso, mas se formos muito além, a gente vai dar spoiler, né? Porque eu tenho um monte de surpresas, né?
que se contar o spoiler, o cara não compra mais. Então, eu acho que os temas estão mais ou menos claros já. Eu posso ser bastante mais sintético aqui, mais rápido, digamos assim. Então, olha só, na peça de teatro, são dois seres humanos, né, normais, que trabalham no mundo corporativo, que, de repente, se veem sozinhos no escritório, depois que acabou o expediente, e começam a dialogar um com o outro. Esse diálogo rapidamente descamba no conflito, porque é um mundo corporativo, né? Então, não é uma peça ingênua, é um mundo capitalista. Então, tem um confronto rapidamente, porém, após esse confronto, eles começam a perceber que eles podem ir além disso. E aí, nesse além disso, eles, de repente, descobrem que tem uma dimensão ali metafísica que é meio inexplicável. E qual é essa dimensão? É o público. Eles começam a sentir que tem algo, ele tem uma respiração, tem um pessoal. Então, eles começam a se tornar poetas com a participação do público. Essa é a ideia da peça de teatro. Agora, tem muito mais coisa aí, tem um monte de surpresa, tem um monte de piada, só que eu não vou contar para não estragar a surpresa, né? Rapidamente, agora, a novela. São dois seres humanos, só que agora é uma mulher e um homem. Então, tem um caso de amor entre os dois. Posso falar muito sobre isso. Numa situação apocalíptica. E tem um narrador que foi incumbido de narrar esse caso de amor deles e uma situação que é um impasse. Que, de repente, o narrador percebe, peraí, alguém mentiu ou teve um milagre ali? Aquilo não é inexplicável. Esse narrador, ele é impotente, porque ele não é um escritor profissional. Ele é alguém que está tentando descobrir como se escreve. No começo, ele escreve quase como um burocrata. Ele começa aos pouquinhos a crescer enquanto escritor, porém ele não consegue decifrar o que aconteceu. Então, quando ele desiste disso, ele tem uma ideia. Ele confronta o que ele fala com o que ela fala, para que o leitor conclua o que aconteceu. Então, é mais ou menos essa a situação da novela. Agora, se me permite, o mais importante para mim, em ambas as obras, é o seguinte, é tentar levar o leitor, ou no caso do teatro público, para uma outra dimensão. Para essa mesma sensação que tiveram os personagens no teatro com o público. Peraí, tem aqui alguma coisa que eu não sei explicar. O que será isso? Entende? Então a ideia é essa. Porque eu acho que isso tem o potencial de talvez transformar um pouco o leitor e a sua consciência. É uma pretensão minha, Mas já que é para escrever, vamos apostar nisso, né? Senão não vale a pena. Mas eu vou repetir, o seu livro me fez refletir, me fez... Obrigado. Fazer uma reflexão mais profunda. Obrigado. Você já falou, na verdade, mas eu só vou completar. X Minutos, ela tem uma estrutura que foi inspirada na Sinfonia do Relógio, não é isso? Olha, eu tenho que falar com franqueza com você. Quem falou isso foi a crítica. Eu pensei... Não, mas tudo bem, eu concordo com isso. Porque eu pensei realmente no seguinte, eu escrevi isso no começo rapidamente, para mostrar para o leitor. Nossa, é bom que só, você elucide essa questão, né? Vou ter aqui uma nota ao diretor e ao leitor, né, no começo da obra, na qual eu explico rapidamente, 1,5 páginas, 2 páginas, qual é a estrutura da peça. Então, ao invés de serem 4 atos, são 4 movimentos. Por que movimentos? Porque numa peça musical são movimentos as partes, né? E essa peça de teatro se baseia numa estrutura de uma sinfonia clássica. Aí alguém vai falar, algum músico aí mais experiente falará, mas Felipe, não existe um padrão total. Concordo, não existe. Né? Porém, tem que partir de alguma coisa. Então, aquele padrão que a gente convencionou chamar, mais ou menos, que tem um movimento inicial, que é um allegro, depois tem um movimento lento, que é o segundo, tem o terceiro, que é um minueto, um scherzo, que é tipo uma dança, e tem o quarto, que é o final. Né? Então, se baseia nisso. Agora, é evidente que nenhum bom compositor vai se ater a esse padrão, porque o bom compositor sempre escapa disso. É que nem um bom escritor. Né?
Ninguém vai ficar preso a uma regrinha ali. No entanto, essa estrutura, você pode, caso você queira, você pode tentar identificá-lo ou não, não tem a menor importância. Você pode ler e assistir a peça sem pensar nisso, não tem nem problema. Porém, quem se dá o trabalho de conferir, vai ver que tem uma estrutura muito bem montada, né? Ele tem uma introdução, tem um movimento, assim por diante. Por que isso? Porque isso é o que eu falei antes. Vou dar um pequeno spoiler aí, mas tudo bem. É justamente o que os personagens, de repente, sentem no final da obra. Eles percebem que tudo aquilo que parecia tão trivial e banal fazia parte de uma coisa maior, de uma estrutura maior. E aí tem uma brincadeira que eu faço, que é a seguinte. Bom, quem conhece o mundo corporativo sabe disso, que é o coach, né? Ele quer, sabe, agora, eu vou ter que falar que é uma coisa uma coisa meio, digamos assim, talvez um pouco agressiva, mas vou tentar atenuar a minha crítica. O que mais me chocou, é que eu pesquisei um pouco sobre isso, né? O que me chocou é a quantidade de erros de português que tem nesses textos desses coaches. É impressionante, eu fiquei assim chocado com a quantidade de erros de português. E depois de, sabe, anglicismos que não são necessários. Tá? Agora, é evidente que tem uns que são muito sérios, que fazem um bom trabalho, e até mesmo os que cometem erros de português também fazem talvez um bom trabalho. A questão não é essa. A questão é que esteticamente, para mim, é um problema. Eu não conseguiria ficar num lugar desse 10 minutos, porque é uma estética, a meu ver, é muito pobre, entende? Assim, é uma forma de tratar o ser humano muito pobre, reduzir o ser humano a um nível muito baixo de consciência, né? Até pode funcionar, não sei, mas com toda franqueza, eu acho que é um empobrecimento nosso isso, né? Nós somos mais do que trabalhadores, nós somos seres humanos, né? Somos mais do que ferramentas, né? Bom, enfim, então Mas é por isso que eu gostei da sua obra, tá vendo? Obrigado Ela traz muitas reflexões dentro, em ambas, não é? Muitas. Não é, por isso é aquela história, não é só a questão, tem muitas outras coisas para serem refletidas em ambas as obras que estão lá no livro. Obrigado pelo elogio. Bom, para terminar então o que eu falava, então, no final da obra, no quarto movimento, eles pensam o seguinte: bom, já que tem uma estrutura aí tão interessante nessa nossa vivência, por que não crer em Haydn ao invés de crer no Coach? Porque Haydn é um grande compositor austríaco de sinfonias clássicas, né? Só que ele tem uma elegância fantástica. Nossa, que artista elegante, sabe? Que coisa assim também viva, que coisa bonita, sabe? Esteticamente vale a pena crer num Deus desses, digamos assim. Então, já que é para crer em alguma coisa, vamos crer nisso, porque esteticamente é mais valioso do que o outro, né? Então, essa grande rebelião que tem ali a grande revolta que tem uma delas, né? Que tem na peça. Então, daí isso é muito importante ter uma estrutura de uma sinfonia clássica. No entanto, obviamente, depois que eu vi essa crítica, tem razão, porque de fato tem aquela ideia do relógio e tal, então tem muito a ver com essa crítica, foi muito perspicaz. Eu confesso que ao escrever eu não pensei nisso diretamente, não pensei nessa sinfonia especificamente, eu pensei numa sinfonia clássica, mas colou, tá bom, tá valendo, por que não? Eu vou continuando, viu? Em uma entrevista que você deu à RFI Convida, você que está no YouTube também, para quem vejam, está no YouTube, vale a pena ver. Assistam, É uma grande jornalista, fantástica, muito boa. Foi uma entrevista muito boa, eu assisti. Também. Ela é ótima, ela é ótima. Ela é como você. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Isso. Sim. Nessa entrevista você menciona que sua obra dialoga com o conceito de ressonância. Foi lá que eu vi que você fala disso, né? Sim. E você pode explicar um pouco sobre esse conceito para que as pessoas que estão assistindo aqui entendam e sobre como ela vai se manifestar em sua escrita. Sim. Bom, na realidade, não é meu esse conceito, é de um grande sociólogo alemão que se chama Hartmut Rosa. Se escreve Rosa em português, só que você fecha o O. É como Guimarães Rosa. E tem alguns textos meus,
algumas postagens minhas no Instagram sobre esse conceito. Quem quiser depois pode clicar lá e ver. Tem até lá dele uma entrevista interessante que ele deu há pouco tempo. Vale a pena ler, que é um grande pensador alemão e, para mim, é um dos maiores críticos da nossa época, um dos mais contundentes, né? Então, bom, vou ter que ser muito breve aqui, né? Porque é um conceito Sim. bem amplo. É o seguinte, ele define a ressonância como o oposto do isolamento, da solidão, do alinhamento. Portanto, a ressonância é a conexão, é o vínculo, só que é uma conexão que te transforma. Então você pode, por exemplo, estar com uma pessoa e perceber, caramba, depois que eu me despedi, eu me senti tão bem, sabe, eu tô um pouco diferente. Então teve ressonância ali, né? Ou você pode ler um livro, ou pode, sei lá, ver um filme, pode ver um quadro, pode estar com um cachorro, né? Tem várias possibilidades. O que vale para ele como ressonância é essa transformação, que pode ser muito sutil, mas que existe. Essa conexão, esse vínculo, e também o fato de que isso nunca está disponível. Você não pode programar isso. Tipo assim, eu vou estar com meu cachorro, depois então a gente vai estar numa boa. Não. Sabe, ele pode, sei lá, ele pode estar doente, sei lá, né? Você também não pode comprar isso. Você não pode, sei lá, bom, vou comprar, então vou fazer uma viagem com minha família e pronto. Vai ter uma total ressonância, não. Pode dar um bode danado, alguém pode estar de mau humor, pronto. Então, quer dizer, você pode criar condições para que ela ocorra, porém você não pode programá-la inteiramente, né? Então ela não está disponível. E além disso, ele diz o seguinte: não é possível ressonância em situações onde há competição e pressa. Olha o nosso mundo atual. Exato. Então, é uma crítica direta ao capitalismo, à nossa forma de viver, tudo mais e tal. Quer dizer, né? A comunicação sem dedicação. O mundo acelerado, né? É isso Que a aí, gente, que nós isso vivemos aí, hoje. é isso aí, é isso aí. É. A agressividade, tudo mais e tal. Então, assim, bem rapidamente, é isso. E o livro trata, aliás, a obra trata, sempre que eu falo sobre o livro, eu tenho que rapidamente definir o livro em poucos minutos. Então, eu pensei, como é que eu posso definir isso de uma forma bem assim, chamativa, né? Aí eu pensei, é ressonância, quer dizer, esse livro trata, na realidade, da busca, da presença ou da ausência da ressonância. É isso. Foi muito resumida, né? Digamos assim. Sim. Leiam, aí vocês vão entender Obrigado. melhor. Espero que, Leiam que vocês você, vão entender melhor. espero que consigam interagir e entrar em ressonância. É, Olha, só um pequeno adendo. Eu, como sou músico, sim, obviamente, tenho uma polissemia na palavra. Porque para um cantor, por exemplo, a ressonância, ela é facial. Ele sente o som aqui, os ossos, sabe? Aqui, ressonando ali, né? Então, você, ao tocar um violino, você sente, sabe, na tua mão ali, vibrando na madeira, ressonando ali. Então, para o músico como eu, a ressonância também tem esse outro sentido, outro significado, também tem essa questão de você sentir o som vibrando, entende? sim. Você, como regente, como maestro, como eu sou, você no palco tem a dose dupla. Você tem Sim. ressonância musical, você sente o som. E também tem aquela outra ressonância, aquela interpessoal, que você sente o público ali atrás, você sente se ele está ou não está com você. Né? No Essas aplauso, seriam. no aplauso não basta dar no aplauso ali. Você está me trazendo assim muitas informações para mim, sabe? Porque assim, eu não conheço muito da música, né? Não, claro. E você me traz assim informações bem interessantes. E essa entrevista ela é importante também por causa disso. E, e essa junção das duas coisas, né, torna tudo muito mais rico. Eu acho assim, né, de informações de profundidade também. E você acabou de responder uma das questões que eu ia fazer, que era sobre como a ressonância ela vai se manifestar na música, e você acabou de dizer isso agora. E, e na literatura? E se Pois há é. ponto de encontro entre essas duas linguagens, né? Olha, eu acho que tem sim, porque, como eu te falei, para o Rosa, você pode interagir com qualquer objeto, qualquer ente, e entrar em ressonância com qualquer coisa. Você pode entrar com o livro em ressonância. Agora, no caso do livro, é muito mais difícil de você tentar, digamos assim,
criar condições mais propícias para que haja mais possibilidade de ressonância. Por quê? Porque na música você pode rapidamente sentir como é que o pessoal reagiu. Quando eu falo pessoal, é como a orquestra reage, o público. Então, é uma arte assim interativa no momento, é como teatro, entende? É como teatro. Aí você tem no ato o feedback, sabe? Você percebeu, peraí, a piada não funcionou, o pessoal não riu, entende? Tá? Então, é no ato, é como o show de humor e tal. E você pode, então, interagir, você pode salvar a coisa. Você pode, durante o concerto, o negócio não está indo bem, então tem que modificar. Quem sabe agora tentar um tempo um pouco mais animado, entende? Eu posso animar a coisa, entende? Agora, no livro não tem isso. Você escreve o livro, se o leitor começar a ler muito rapidamente e sem atenção, aí você dançou. Então, o que eu faço para tentar frear isso? Eu falei a palavra frear de propósito. Eu queria muito interagir com o leitor atento, atencioso. Então, como é que eu faço para ganhar a sua atenção? Eu poderia colocar a cada página cena de sexo, sabe, assassinato, estupro, como fazem muitos, né? Só que isso para mim, sabe, eu acho muito chato isso, entende? Porque tem demais já. Então, como é que eu posso ganhar a tua atenção sem cair nesse clichê, digamos assim? O meu recurso pessoal é tentar te surpreender, de alguma forma. Mas não é uma surpresa meramente factual. Não é que vai ter um fato ali que no ato vai te surpreender. Não é tipo colocar um cobaia a cada página para você não dormir. Não é isso. É tentar também atingir com a prosa um nível poético. Sim. Porque eu acho que a poesia, se ela funciona, ela capta a atenção do leitor também, às vezes. É um risco que eu corro, eu sei disso. Mas eu prefiro arriscar porque essa é uma aposta no ser humano um pouco mais atento, mais atencioso, do que apostar sabe, em você simplesmente jogar um cobaia ali para o cara não dormir. Rapidamente, para ficar mais claro isso. O Guimarães Rosa, que é um dos grandes mestres para mim, na nossa língua, ele faz uma coisa muito inteligente. Ele coloca um estranhamento. Ele pega um monte de vocábulos que são arcaísmos, mais do que neologismos. Pode ver, aquele nonada existe, aquilo é um arcaísmo. É que ninguém usa mais. Aí você, peraí, nonada, o que é isso? Aí tem um nada no teu. Deve ser alguma coisa que não vale nada. Tal. Mas você já parou. Você não pode passar batido. Você escrever, não vale nada, tá, vou adiante. Nonada, velho, nonada. Aí você para. É como na música dissonância, entende? Opa, tem que parar. Então, esse tipo de estranhamento, quando ele é muito pontual, ele funciona muito, porque ele te força a parar e pensar um pouquinho. Eu coloco isso nas minhas obras, só que não o tempo inteiro, para não cansar o leitor, entende? Eu coloco de vez em quando para que o leitor pare um pouquinho e entre numa outra onda, entende? Sim. Se eu conseguir isso, aí eu tive uma boa interação com o leitor. Se eu não conseguir, então, porque ou eu falei, ou ele, ou ambos, tudo bem. Não, mas me dá uma outra chance, lê de novo. Lê com um pouquinho mais de calma, que você vai ver que tem um porquê de colocar ali aquele pequeno estranhamento, que não é só uma. Nunca é vaidade, não. É sempre um recurso poético. Quer dizer, então, a ideia é essa, de você tentar criar uma condição propícia para que haja ressonância na literatura também. Então, para evitar pressa, por exemplo, entende? Sim. Você mencionou no prefácio do seu livro Sim. um espaço além do tempo, um tempo além do espaço. Sim. Que o seu livro, um espaço além do tempo, um tempo além do espaço, mantém um diálogo direto e indireto com a sua outra obra, que é Densidades Cíclicas, né? Que tipo de continuidade e expansão nós podemos perceber entre essas duas obras? Bom, esse diálogo é muito mais presente com a peça de teatro. Por quê? Porque nesse livro aqui, que eu já mostrei antes, Sim. esse livro, vou ter que falar um pouco dele, viu? Pode ser? Rapidamente. Pode sim. Ele tem duas partes, porque Bom, agora tem que falar um pouco da minha ideia de obra. Tem um compositor muito bom, belga, chama-se César Franck. Teve uma ideia fantástica. Ele criou uma obra
para cada gênero. Então, ele tem sei lá, uma peça para piano e orquestra. Aí tem um prelúdio coral e fuga. Tem uma peça para violino e piano. Aí tem, assim por diante, sabe? Tem um para cada. Tem uma peça para... Tem um poema sinfônico, assim por diante. Tem uma sinfonia, mas só um para cada. Um para cada categoria. O que eu faço? Eu gosto de mesclar as categorias. Porém, eu faço um para cada. Porque, tipo assim, é que nem loteria. Eu quero acertar um deles, entende? Então, se a gente errou no conto, pode pegar a poesia. Então, olha só. Esse aqui, ele mistura duas categorias, dois gêneros, que seriam o conto, ou short story, em inglês, né? E o poema. Sim. Então, o livro começa com poemas, e eu batizei essa parte de poesia quase prosa, e depois, na segunda parte, tem os contos, que eu batizei de prosa quase poesia. Então, ele faz um ciclo, né? Então, num dos contos, que se chama... Com licença, eu tenho que ver que eu já esqueci. Tá aqui. Um diálogo. Esse conto, um diálogo, é tipo o embrião da peça de teatro. Que é um diálogo entre dois seres humanos que eles começam a dialogar sobre uma questão, tal, tem um pequeno conflito, depois tem uma questão também mais transcendente, só que é muito mais curtinho. Então, esse é o principal diálogo entre as duas obras. Porque eu senti o seguinte, isso aqui, para mim, me consumiu muitos anos de escrita, viu? Eu sou muito lerdo para escrever, eu sou homeopático, cada dia um pouquinho. Por quê? Porque se você fizer com pressa, não tem ressonância, né? Exato. É só repetição. Então, quando acabou o livro, eu quero partir para outra, né? Não quero ficar nisso, não quero me repetir muito. Como é que eu posso escapar de mim? Eu pensei, eu tenho que também impor um desafio. Eu não posso mais escrever poema e conto de novo, porque eu vou me repetir. Vai ficar muito chato, né? Aí eu pensei, por que não uma peça de teatro? Aí eu me lembrei, quando eu tinha meus 20 anos por aí, eu escrevi no Brasil uma pequena peça de teatro, depois joguei fora. Porém, também era um diálogo. Só que no caso era uma mulher e um homem. Joguei fora, que eu achei que não valia a pena. Aí, aqui tem, de novo, assim, um diálogo entre dois personagens e tal. Eu falei, peraí, tem duas pistas muito boas, eu posso ir por esse caminho. Eu posso tentar ir adiante com isso. Aí fiz a peça de teatro, entende? Então, ela realmente nasceu desse livro. No caso da novela, é uma relação bem mais indireta. Diria o seguinte, no caso da novela, é que ela trata de alguns temas que também aparecem, né? Como o amor, a morte e tal. Porém, a relação mais direta é com a peça de teatro. Entendi, eu ia fazer uma pergunta sobre isso, você já respondeu, mas eu vou lhe perguntar o seguinte, quando você escreveu Um Espaço Além do Tempo, Tempo do Espaço, o que veio primeiro? A escrita ou a música? Ou as duas dialogam o tempo inteiro? Bom, o negócio é o seguinte, eu escrevo de uma forma muito assim, como eu diria para você, tentar inverter a resposta. Quase sempre a pessoa fala o seguinte, eu escrevo, sabe, de um rojão só, depois eu faço a revisão. No meu caso, não funciona. No meu caso, eu escrevo como um pianista toca piano. Sabe como é que faz o pianista para tocar piano? Ele toca um pouquinho e para. Tem que trocar aqui o dedilhado. Aí para, troca o pedal. Sabe? Você nunca toca o tempo inteiro sem parar. Isso para mim foi uma grande escola para tudo na minha vida. Né? Que o truque é você saber rapidamente, quando você parar, qual é o problema, onde está o problema e como resolvê-lo. Porque você começa a automatizar o problema. Você toca, você começa, sabe, a tornar o problema uma parte do teu corpo. Aí ferrou. Né? Então, para não ficar uma coisa automática, e o pior, uma coisa ruim, automática, né? Você tem que parar e rapidamente fazer uma pequena revisão. Só que essa revisão não é mecânica. Que muitos escritores falam, não, faço uma revisão e tal. Não é assim.
serão diversas revisões diárias, entende? Porque não é uma questão meramente de você acionar assim, o lado criativo, depois o lado mecânico, não é tudo junto. Então, no meu caso, eu escrevo uma frase, eu paro. Peraí. Será que eu vou dizer quando ou se? Quando eu for, se eu for. E esse quando, ele vai ter qual conexão com a próxima frase? E com a última frase do livro? Isso faz um músico, um compositor como Mozart, fazer isso. Porque isso dá coerência à música, entende? Está tudo interligado. E se você se propor a escrever um texto, como eu faço, compondo o texto, né, você parte para uma outra visão da literatura. Para ficar mais claro para o nosso ouvinte, o Flaubert falava o seguinte, que ele queria achar le mot juste, a palavra justa. Né? Para mim, este é o tema de Madame Bovary. Esse é o grande tema. O fato dela trair o marido, isso é um cobaia. É importante ter o cobaia. É o conflito, para ganhar o público. Porém, é muito mais do que isso o livro. É muito mais do que isso, sabe? Essa busca da palavra justa é que dá consciência ao escritor e ao leitor. E essa consciência, entende? É muito mais ampla e muito mais rica do que o fato da Madame Bovary trair o cara ou não, entende? Sim. Então, no meu caso, essa palavra justa, para mim, tem que estar no lugar certo, tem que soar bem. Porque eu sou músico, né? Soar bem não é só bonitinho, não. Não é isso. Agora, pegar um outro grande artista, o Robert Bresson, um grande cineasta francês. Ele era pintor também. Ele falou o seguinte, que a pintura ensinou a ele a não pintar só o que é belo, porém o que é necessário. É muito diferente de fazer coisa bonitinha, entende? Sim. Então, pode ser importante ter um palavrão, de repente. Pode ser importante isso. Pode ser importante ter, sei lá, uma palavra meio esdrúxula, entende? Pode ser importante isso no texto, né? Porém, qual é a conexão dessa palavra com a anterior, com a próxima, com a primeira e com a última? Isso que vai dar a meu ver, uma coerência, uma congruência musical ao texto, entende? E nesse ponto, para mim, então, a prosa, ela está muito perto da poesia, entende? Sim. Agora, fazer aqui um aviso aos leitores. Não é acadêmico, não, viu? Não é didático, não. Faz parte do negócio você também tornar a escrita fluente e tal. Não é uma coisa, digamos assim, espero eu, não é chato, não. Tem uma pretensão de ter humor também, de brincar com o leitor, de ser lúdico, né? de ter peripécia. Não é uma coisa professoral, espero eu. E eu percebi o seguinte, no meu caso, então, essa musicalidade, quando ela aparece, aí eu vejo, peraí, agora é evidente que eu tenho que escrever se e não quando. Aí pode publicar, entende? Sim. Se eu botar quando, acabou com o livro. Aí pode publicar. Quando chegar a esse ponto, aí tá. Aí vamos embora. Pode ser que daqui a uns 5 anos eu leia e fale, não, peraí. Não, Mas pode ser. eu ia lhe perguntar se por aqui. É um risco meu, é um risco que a gente corre. Eu entendo. Mas eu ia perguntar assim, porque, na verdade, é um processo que você volta sempre, não é? Você Sim. volta sempre para Sim. corrigir. E eu lhe pergunto assim, porque às vezes é um processo também mais demorado. Sim, para você, não é? Porque não é só uma correção. Porque a correção... Quando eu escrevo, também escrevo assim, e eu às vezes faço assim, oh, meu Deus, eu acho que eu devia escrever todo e depois voltar para eu corrigir, porque eu fico e eu volto, e eu não sei se eu sou perfeccionista, aí eu volto, não, tá assim. Aí quando eu vejo, eu mudo tudo, eu mudo várias coisas na estrutura e as palavras, sim. Então somos colegas. Sabe o que eu faço? Eu não chamo de correção, eu chamo de reescrita. Reescrita. E a correção tem um tema lá meio pejorativo, sabe? Tipo assim, uma punição, né? Entendo, O que eu faço? Eu paro. Sabe que eu adoro fazer meditação, né? Eu adoro fazer Tai Chi Chuan, meditação e tal. Então eu faço uma pequena, assim, sabe, uma respiração, assim, sabe? Você baixar a respiração, tal. Aí você já silenciou a mente.
Aí que vem a boa solução. Sabe que tem um cara que fala sobre isso? O David Lynch, aquele cineasta americano que morreu há pouco tempo. Ele era fanático por meditação, ele ia para a Índia e tal. Eu não sou assim tão fanático, eu fico em casa mesmo. Mas ele ia lá ele falava isso, que quem medita vai muito mais fundo nas soluções criativas. Ele tem razão, no meu caso. Se eu estou só assim escrevendo, sabe, de forma mecânica e tal, fica um texto convencional, previsível e o pior, correto. Como você falou. Você não acha problema, mas ele é inócuo. Ele é inócuo. É aquela típica linguagem acadêmica que se autoneutraliza, entende? Ele encontra o erro. Só que você lê e esquece aquilo. Não mexe com você. Para mexer, tem que mexer comigo. E onde que mexe com você? Aqui embaixo, na respiração. Quando você sentir aquele... Opa, está ficando bom negócio. É corporal. Sabe? Então eu paro, respiro um pouquinho, penso, tal, tento sentir e tal. Quando eu vejo aquele... Opa, bom sinal. Vamos por aí. Entende? Entendo. E como tem sido a recepção do seu livro? Você tem alguma interpretação de algum leitor que lhe surpreendeu ou que tem uma outra perspectiva? Sim, tem várias, né? Tem essa da crítica aí que eu gostei muito, né? Porque nunca é o que você pensa, né? É sempre uma coisa... Mas você vê, bom, que bom que a obra é aberta, né? Cada um vê o que quer, que legal isso, né? Tem uns que gostam mais por exemplo, você aqui um exemplo, assim, bem claro da coisa. Teve um leitor que gostou muito, bom, ele também é músico, né? Ele é oboísta. E ele achou muito legal a parte da coisa mais matemática. Não quero aqui afugentar leitor, não, viu? Por favor, você pode ler sem saber disso. Mas na novela, vou ter que mostrar aqui, viu? Porque senão você não entende. Na novela, olha só, eu começo a novela da seguinte forma. Tem uma palavra o primeiro capítulo. Aí o segundo tem 4 palavras. Aí o terceiro capítulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 9. E assim por diante. Ora, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Então, essa série, a sequência de números quadrados. Então, toda a primeira parte do livro, você pode calcular. Olha o trabalhão que isso deu. Imagina, Juliana, você que escreve, você pode calcular isso aí, cara. Tem cada capítulo, sim. Aí tudo bem. Aí você vai para outra parte do livro, para a próxima parte do livro, que é a segunda parte. 0. Aí 1 tem um símbolo que vai ser explicado. Aí 1, outro símbolo, vai ser explicado. Aí depois tem 2 palavras. Aí depois tem 3 palavras. Aí tem 5 palavras. O que é isso? É Fibonacci, né? Aquela série matemática do Fibonacci. Parece que rapidamente vai explodir isso, porque é exponencial a coisa, né? Então depois, pode comprar, que depois o livro vai ficar grandão. Pode comprar. Eu não sou preguiçoso, não. Mas isso tem um motivo. Não vou falar o que é, senão não vou estragar aqui o livro. Mas é porque o narrador ele vai se revelar no final do livro. Quem é esse narrador? Esse narrador, ele é muito, no começo, ele é muito temeroso e ele é muito, assim, eu diria, inexperiente para escrever. Então, ele começa a apelar para essa coisa mais racional para tentar ter mais segurança para narrar esse fato tão surpreendente, né? Então, depende do leitor. Então, esse leitor gostou dessa parte, por exemplo. Depende Agora, é curioso que a crítica não percebeu isso até então, essa parte matemática da coisa. É a questão de cada um ver, né? Tem uma perspectiva e vê uma coisa. E tem muito mais coisa por ali que eu não falei, viu? Então, para quem é crítico, pode catar aí que vai encontrar muita coisa. Tem muita brincadeira para... como se diz? Muito cobaia para crítica aí. E você já tem planos de novos projetos? Sim. Sim, agora tem um livro que eu vou terminar agora, em alemão esse, porque isso não tem, eu acho que não teria no Brasil público, né? Que é um livro sobre regência, sobre como se rege a orquestra, né, tal, coro, que foi feito agora, porque eu terminei agora o livro, terminei literalmente hoje. Já terminou? Agora então... Não, agora tem um prefácio, mas isso é... Sim, mas...
é livro de entrevistas. Como eu te falei, eu gosto de trocar de categorias, né? Agora é um livro de música, Sim. só de música, não tem nenhuma pretensão literária, em alemão, porque eu não tenho capacidade de escrever em alemão ou literatura. Então, é um livro meramente jornalístico, assim, né? É uma Sim. entrevista com um grande músico que morreu há pouco tempo, o Peter Eötvös, que morreu, infelizmente, em abril. E ele, antes de morrer, terminou comigo o livro, graças a Deus, né? Ele foi um dos meus mestres, né? Então, para mim, é uma grande emoção ter feito com ele esse livro, né? E esse livro vai ser em breve publicado na Alemanha, né? E também tem um outro livro meu que está agora em curso, em português, que é um livro de ensaios. Porém, como eu gosto de misturar as categorias, é um livro de ensaios que também conta a história de uma pessoa. Também tem uma ficção no meio, entende? Sim. Os ensaios, eles vão demonstrando como é que esse ser humano passou por diversas situações e tal, evoluiu ou involuiu, né, durante elas. Né? Algum desses livros tem essa mesma. Quer dizer, o primeiro eu não sei, porque é mais uma. É um livro Essa de... entrevista, né? Mas esse segundo ensaio, ele tem tem essa mesma experimentação, não é? Que mistura, né? As É, duas formas de arte, a música e a literatura. ele mistura muito o ensaio, são ensaios, porém são ensaios feitos por um personagem, entende? Não por mim. Esse Sim. personagem passa por uma situação. Agora, como esse livro está em curso, ele não terminei, então não posso falar Ainda muito. não está, ainda não Porque vai está. que tem coisa para modificar aí, não está inteiramente Sim. terminado, né? Então Mas aguardem, né? pois Aguardem, é, aguardem. é, É, para quem ainda não teve contato com o seu livro, sim. qual a reflexão que você gostaria de deixar com o seu livro? Um espaço além do tempo, um tempo além do espaço. E o que você espera que os leitores encontrem em sua obra? Olha, você agora um pouco pretencioso. Seguinte, eu quero apenas transformar o leitor. Só isso. Ah, Mas então veja, é. a palavra não foi aleatória. Transformar. Você vai encontrar no livro formas bem pessoais, pouco convenientes, pouco convencionais. Eu digo pouco conveniente porque nem sempre é conveniente para o leitor desatento. Para forçar você a refletir e tentar uma transformação. Agora, isso tá ligado a prazer, viu? Não é uma coisa chata, não. Então tem muita peripécia, muita brincadeira, tem muito humor o livro também, e também tem partes, obviamente, dramáticas e tal. Então a ideia é essa, a ideia é de tentar transformar o leitor e com isso de eu me transformar. Por quê? Porque o leitor, como esse que eu te falei, que me deu o feedback em relação à parte da matemática e tal, ao ouvir isso, eu começo a pensar sobre o próximo livro. Então, eu também me transformo como escritor. Né? Tanto se for uma crítica ou um elogio, tanto faz. Eu gosto de ouvir isso para depois, entende? Reciclar a coisa. Então, agora vou citar esse meu grande mestre que faleceu há pouco tempo, esse do livro de entrevistas, o Eötvös, que eu Sim. falei, você compõe para algum público específico? Ele fala, não, eu não componho para, eu componho com o público. Interessante. Essa é a minha E, Essa é a minha meta, de tentar escrever com meus leitores. bem, está em consonância com o que o Terraço a gente também, né? O Revirando do Avesso, a proposta Sim, do Revirando do Avesso é essa questão da transformação, né? Que a gente vai refletir sobre algumas questões. E sim. sua obra, ela faz isso. Ela traz essa reflexão. E é por isso que eu lhe convidei para cá. Muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez. Eu, igualmente, para mim foi um grande prazer. Que bom ter esse espaço, esse espaço Obrigada. de ressonância que você me propôs aqui. É todos nós. Obrigado, hein? Obrigada. Chegamos ao final. Eu fiz a última pergunta com essa, para que né, os leitores, né, reflitam quando lerem o seu livro. Então, foi uma conversa bastante inspiradora para mim, e espero que para quem está assistindo, bem interessante e rica. A sua obra, ela nos convida a pensar sobre o tempo, o espaço e sobre a forma como nós nos conectamos, né, no mundo, também com o mundo. Quer dizer alguma coisa? Não,
Concordo plenamente, né? Quase sempre, nesse ponto, a crítica é melhor do que o próprio autor, às vezes, porque o autor não tem essa distância para ver. Você vê com mais clareza. Parabéns, é isso mesmo. Mas é isso. E sobre como a arte pode ser uma ponte para compreendermos melhor a nossa própria existência, né? Para compreendermos o que está, sei lá, no seu caso, o que me prendeu muito foi a questão desse tempo e espaço, o que fazemos nesse espaço. E essa briga, né? Pois é, você falou muito bem. A arte, a meu ver, é artesanato. E para mim existir é um artesanato da consciência. E esse é o tema do meu atual livro de ensaios. Então, eu já puxei a brasa para o próximo agora. Pois é, já aguardem. Então, eu vou me despedir aqui de você. Muito obrigada mais uma vez, certo? Por ter aceitado por essa entrevista maravilhosa. Assim, foi muito leve. E eu gostei da leveza, né? Foi muito leve. Muito obrigada. Obrigado a você. Por isso também. Muito obrigada. A tua elegância que deu leveza à coisa. Muito obrigado. Né? Obrigada também. E para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de Felipe Catapã, o livro Um Espaço Além do Tempo, Um Tempo Além do Espaço, está disponível na editora Cotter, que é esse que ele está mostrando agora, está disponível pela editora Cotter. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei anteriormente, vou deixar na descrição todo o link. E para acompanhar suas atividades musicais e literárias, basta acessar catapã.ch, né? /s escritor /. Também vou deixar aqui na descrição. Ou então no Instagram. O Instagram, que é... Pode dizer o Instagram? É Catapã? Catapã Felipe, algo assim. Catapã Felipe, porque eu coloquei aqui. Catapã Felipe, com 2 T's e um N no final. E Felipe. Mas também vou deixar aqui na descrição. Quem for ao meu site, tem lá tudo, tem endereço, tem Instagram, tem telefone. Olha, leitor nunca atrapalha, nem pode no ato contactar sem pensar que vai agradar, viu? Sempre um prazer estar em conexão com o leitor. Obrigada, Felipe, você é ótimo, viu? E com seus leitores também. E se você gostou desse episódio, siga o Revirando do Avesso, compartilhe com quem também se interessa por reflexões sobre o indivíduo, a sociedade, a arte, a cultura e tudo que nos cerca. Fique por dentro e venha conosco explorar novos assuntos. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Obrigado a todos. Um beijão a todo mundo. Um beijo e até breve. Até o próximo episódio. Beijo.